Oi, você que me acompanha aqui no Samuel Henrique, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre oração hoje, tá? Na vida de Pedro, mas antes de eu estar falando, é lógico, você deve estar vendo esse fundo que está aqui atrás, eu peço que você não ligue, porque quando se tem criança em casa, você sabe que é difícil, né? Minha filha particularmente, ela gosta muito de assistir gatos, cachorros, balões e as crianças, eles brincando entre eles. E se eu arrancar, você sabe que dá uma guerra, né? Ela está aqui do meu lado deitada, com a mamadeira na boca, né? E assistindo. Mas vamos lá. Eu creio que isso não vai arrancar o teu foco. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, a Bíblia vai dizer assim, ó. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aqui, a Bíblia diz que Herodes, ele mandou prender Tiago e Pedro, né? E no versículo 2, a Bíblia diz que Herodes mandou matar Tiago ao fio da espada. E Pedro, eu fico imaginando a cabeça de Pedro, falando, nossa, meu irmão já foi preso, agora de repente vai ser eu. Porque a intenção de Herodes era matar sim. Era matar Tiago e era matar também Pedro. Só que olha só o que o versículo 5 vai dizer. E a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Um cristão, na sua vida, na sua caminhada, que ele não anda em oração, gente, ele não vai ter vitória, não adianta. A pessoa que serve a Deus, ela tem que ter oração na sua vida. Eu sempre falo uma frase assim, a mão de Deus, ela move qualquer coisa. Quem fica de joelhos perante a Deus, ele fica de pé perante qualquer coisa. Por quê? Porque é o seu momento de intimidade com Deus. É quando você se ajoelha, é quando você se humilha, é quando você ora, é quando você se arrepende, quando você fala, Deus, não sei o que fazer, eu preciso da sua ajuda. A oração, gente, é o contato com Deus. A oração, ela é a chave que move a mão de Deus na sua vida. Tá bom? E muitas das vezes as pessoas não querem entrar nesse foco de oração. Uns porque estão cansados, outros porque não querem, blá blá blá, e aí vai, né? Cada um tem a sua desculpa. Só que no versículo 5 a Bíblia vai dizer o quê? Que a igreja fazia o quê? Contínua oração por Pedro. Quando nós vamos lemos os capítulos seguintes, os versículos seguintes, a Bíblia vai dizer o quê? Que um anjo apareceu e libertou Pedro da prisão, né? E depois que ele libertou Pedro, o anjo de repente ele desapareceu, né? Ele desapareceu. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 12 que Pedro foi na onde? Lá na igreja ou na casa, aonde as pessoas estavam orando pela vida dele. Olha só o versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome de Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Mesmo quando Pedro saiu da prisão, é lógico, de fato, que eu creio aqui que eles não sabiam, né, porque no versículo seguinte vai dizer que eles duvidaram, que eles não sabiam que era Pedro, que Pedro já tinha saído da prisão. E mesmo assim, a Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos em oração. Eles continuavam orando, orando, orando. Grava essa palavra. Eles estavam o quê? Reunidos em oração. Quando você se reúne com a congregação sua, quando você se reúne com as pessoas que estão ao seu redor, sua liderança, se você é líder, com os jovens, com as pessoas da igreja, com será quem for, presta atenção. Você tem que estar reunidos e não somente junto em oração. Porque estar junto e estar unido são duas coisas diferentes. Tem muitas pessoas que estão juntas, mas não estão unidas. Você pode estar junto com a pessoa na mesma casa, mas pode não estar unida com ela. Você pode estar junto com a mesma pessoa no trabalho, na igreja, e pode não estar unido com ela, unido em um só corpo, em uma só visão, em um só Senhor, tá? Às vezes as pessoas estão juntas dentro de casa com certas pessoas, mas não estão em união com elas. É por isso que em Atos capítulo 2 a Bíblia vai dizer assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não todos juntos, estavam todos unidos, estavam todos reunidos. É por isso que
um dos motivos que o Espírito Santo veio, né, com aquele vento todo poderoso e pegou todo mundo, encheu a casa. Você já sabe o que aconteceu. Então, quando você for orar com uma pessoa, ou com a igreja, ou com algum grupo de igreja, você tem que estar unido com ela em oração, numa só fé, num só propósito, num só Senhor, num só amor. Por quê? Porque se você estiver somente junto e não unido, vai dar problema isso daí. Tá? Você tem que estar em união com a pessoa. E você vai notar que aqui a igreja estava reunida em oração pela vida de Pedro, né? Quando ele estava orando pela vida de Pedro, quem que aparece na porta? Pedro. Pedro, ó. Olha o versículo 13. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Versículo 14. E, conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Presta atenção. Pedro bateu na porta, beleza? E a menina, quando ela soube que era a voz de Pedro, ela reconheceu a voz de Pedro, ela correu para o grupo que estava lá, e ela falou: gente, é Pedro que está na porta. E as pessoas falam assim: não, você está fora de ti. Deve ser um anjo teu, um anjo da guarda, será? Não é Pedro, porque Pedro está preso, porque eles estavam acreditando que Pedro estava preso. Só que a menina ainda afirmava: não, é Pedro que está na porta. E olha só, a Bíblia diz, eu vou até abrir aqui, a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 7, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bater e a porta se abrir. Pedi e dar-se-vos-á. Quando você pede algo para Deus sinceramente, Deus ele te dá, mas na sua mão? Não. Ele vai te dar na onde? No mundo espiritual. Em Daniel capítulo 10, versículo 12, a Bíblia diz que quando o anjo chegou para Daniel, o anjo falou: Daniel, desde a sua primeira oração, Deus atendeu a você. Desde a primeira oração, ou seja, você pediu, ó, Daniel orou, 21 dias depois o anjo apareceu, né? E ele falou para Daniel: desde a primeira vez em que você orou, foi atendida a sua oração, né? Deus ouviu, e foi através disso que ele liberou eu para vir até aqui. Então, quando você ora na primeira vez, Deus ele já te atende, mas às vezes você ora e pede alguma coisa e Deus ele te dá, mas ele te dá na sua mão? Lógico que não. Ele te dá na onde? No mundo espiritual. Ó, pedir e dar-se-vos-á. Você pede, Deus te dá. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Irmão, você só busca aquilo que você tem. Caso contrário, você vai buscar por quê? Ou você vai comprar, ou você vai procurar, né? Você só busca aquilo que você tem. Caso contrário, você vai procurar, você vai comprar, né? Se está falando pedir e dar-se-vos-á, você pede e Deus te dá. Buscai e encontrareis. Ou seja, você pediu, Deus te dá. Você tem que buscar em oração, em jejum, em palavra. Você continua buscando até um dia que você vai encontrar. Pedir e dar-se-vos-á. Você pede, Deus te dá, mas você tem que ir buscando, buscar e encontrareis. E bater, e a porta, bater e abrir-se-vos-á. Quando você, ó, às vezes as pessoas elas não recebem tal coisa na vida, por quê? Porque elas têm a mania de pedir somente uma vez. Pedir e dar-se-vos-á. Beleza. Buscar e encontrareis. Bater e a porta e abrir-se-vos-á. Quando você... Filha, leva lá pra mamãe. Leva lá pra mamãe pôr no pezão. Isso. Que nem o velhinho. Aí, ó, presta atenção. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. E bater e abrir-se-vos-á. Quando você bate na porta do céu em oração pela primeira vez, às vezes você tem que bater mais. Você bate daqui, você bate daqui, e ora de novo, e ora no propósito, e ora de novo, e ora de novo. Pedir e dar-se-vos-á. Bater, buscar e encontrareis. Bater e abrir-se-vos-á. Olha só o que o versículo 16 de Atos capítulo 2 vai dizer. Ó,
Mas Pedro persevera em bater. Persevera em bater. Presta atenção. Pedro bateu uma vez na porta. A porta não se abriu. Ó, bater e abrir-se-vos-á. Pedro bateu uma vez, a porta abriu? Não abriu. Olha só o que o texto diz. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram? Então, tipo assim, Pedro bateu uma vez na porta, a porta se abriu? Não abriu. O que ele fez? Desanimou? Não, continuou batendo até a porta abrir. Às vezes a porta não abre na vida de muitas pessoas porque só bate uma vez, ou será quantas vezes. Você tem que continuar batendo na porta em oração, você tem que continuar batendo na porta buscando aquilo que realmente você quer. Se você bater somente, por exemplo, se você chegar aqui em casa, bater uma vez e eu não sair, você ir embora, às vezes eu até tô aqui dentro, mas como é que eu vou te encontrar aí fora? Você bateu só uma vez, você bateu o pau uma vez, como é que eu vou te encontrar, filho? Então bate, seja perseverante, até uma hora chegar a vitória que você tanto pediu para Deus. O porquê que eu digo que oração é a chave da vitória? Gente, porque quem fica longe de oração encontra um grande problema para a vida. O que é esse problema? Eu vou te mostrar. Em Mateus, capítulo 26, versículo 36, a Bíblia vai dizer assim, ó: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, porquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. Ô Senhor, me ajuda. Entristecer-se muito, então disse-lhes: A minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai-vos aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: Meu pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Você sabe da história, eu creio, né? Jesus ele estava com os seus discípulos. Ó, Jesus estava com todos os seus discípulos que estavam ali com ele, no versículo 26. Por quê? Porque tem momento na vida que você não vai estar bem. E você precisa se reunir com as pessoas que estão ao redor da igreja sua. Você precisa se reunir com eles para você se sentir bem, tá? Por quê? Porque quem fica perto de pessoas boas acaba virando pessoas boas, né? Então, aqui Jesus, no versículo 26, ele estava junto das pessoas, né? Estavam ao redor dele, que eram os discípulos que estavam naquele momento com ele, né? Depois disso, a Bíblia diz que ele chamou quem? No versículo 37, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que era Pedro, Tiago e João, os mais chegados. Vai ter momento na vida, irmão, que você vai ter que orar com a igreja, que você vai ter que se reunir com a igreja, com as pessoas, né, que é o que ele estava aqui no versículo 36. Mas vai ter momento na vida que você vai ter que chamar para orar com você as pessoas mais chegadas, as pessoas mais íntimas. Os mais íntimos de Jesus era quem? Pedro, Tiago e João. E ele chamou, falou: vamos ali comigo, vamos lá que eu preciso de oração também. Preciso, né? Então Jesus ele chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João, e eles foram mais adiante com ele. Mas, né, você sabe da história, né, quando Jesus subiu para orar, voltou e eles estavam dormindo. Depois que Jesus ele deixou os discípulos ali, a Bíblia diz que aqui ele foi mais adiante, mas aí ele foi como? Ele foi sozinho. Por quê? Porque tem momento na vida que você vai ter que orar sozinho. É Mateus capítulo 6, versículo 6. Você vai ter que entrar no teu quarto, fechar a tua porta, orar a Deus, e é só você e Deus, irmão. Tem coisa que você tem que orar com a igreja, tem coisa que é com os mais chegados, mas tem coisa que é só você e Deus. Não adianta virar para cá, não adianta. Tem coisa que é só você e Deus. Ah, mas tem coisa que é só... Não adianta, tá? Tem coisa que é só você e Deus. Mas presta atenção. Por que eu digo que ficar longe da oração é perigoso? Eu disse que Jesus estava aqui no versículo 36 com os discípulos que estavam com ele. E ele deixou 8 aqui. 8. E subiu com 3. Depois ele subiu sozinho. Só que 8 com 3 dá 11. E Jesus tinha 12. Tá faltando um, não tá? Cadê Judas? Ó, Jesus com os discípulos estava no meio, no momento de oração. Mas tá faltando um, não tá?
Judas. Cadê Judas? Judas estava longe da oração, irmão. Versículos depois, olha lá, no versículo 47, quem que chegou? Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão, com espadas e porretes. Por quê? Ó, eu sei que foi desde lá de trás uma profecia tal, que as pessoas, mas você percebe que Judas estava longe da oração. Olha o problema que deu, né? Por muitas das vezes Judas está longe da oração, o inimigo, ele foi dando brecha para Satanás, ele foi dando brecha para o diabo entrar na sua vida e fazer um arrebento, um alvoroço, irmão. Crente que fica longe da oração, que fica longe sem ter o contato com Deus, é perigoso, irmão. Olha só o problema que deu na vida de Judas, por um dos motivos também dele ficar longe da oração. Quem fica longe da oração dá brecha para o inimigo entrar na sua vida e arrebentar a sua família, a sua vida, os seus bens financeiros, os seus bens materiais, a sua vida espiritual, acaba com a sua vida. Por quê? O que conecta você e Deus é a sua oração. Sem oração não tem vitória, irmão. É o que eu sempre digo, e é o que disse aqui no começo desse vídeo. A mão de Deus, ela move qualquer coisa, todas as coisas. Quem fica de joelhos perante a Deus, fica de pé perante qualquer coisa. Em Daniel capítulo 5, a Bíblia diz que o rei ele fez uma grande besteira com as taças lá, tomou vinho, ofereceu aos deuses, que não era para oferecer, né? Ofereceu para as escravas, para as pessoas, não era para ter feito nada disso. Logo depois apareceu uma mão que escreveu na parede, né? Escreveu na parede, e ele chamou os magos, ele chamou um monte de gente para tentar desvendar o que estava escrito. Ninguém identificou o que estava escrito. Por quê? Porque não tinha intimidade com Deus, tá? E logo depois chegou Daniel, e Daniel ele fez uma oração, é lógico, ele orou a Deus, e Deus mostrou para ele o que estava escrito na parede, né? Olha só, por que só Daniel soube decifrar o que estava escrito? Presta atenção, se você tiver um amigo de infância, ou o seu amigo que está aí do seu lado agora, o seu amigo pode ter a letra mais horrível do planeta, mas se você tiver intimidade com o seu amigo, estando com ele todo dia, conversando todo dia, você conhece tudo sobre o seu amigo te conhece e tal, aquela amizade sincera, mesmo tipo de Davi e Jonas, sabe? Se você sentir amizade sincera pelo seu amigo e ele por você, ele pode ter a letra mais horrível do mundo, mas você vai saber o que é que ele escreveu. Por quê? Porque você está todo o tempo com ele, você conhece ele, você conhece o que ele escreveu, então você sabe o que ele escreveu. Por quê? Porque você tem intimidade com quem escreveu. Por que só Daniel soube interpretar o que estava escrito na parede? Porque Daniel tinha intimidade com quem escreveu. Por quê? Porque Daniel era um homem de oração. O homem orava 3 vezes por dia, irmão. O cara era fera na oração. Então, queridos, não fique longe da oração. A oração na vida de uma pessoa ela é a chave para a vitória de todas as coisas. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar se você puder e deixar o teu joinha aí. Deus abençoe, até mais.